Coisa boa, poder sentar, gentilmente me chamou. Irmãos, alguns acham que tem algum merecimento, mas não temos merecimento nenhum. É tudo pela graça e o nosso coração continue adorando ao Senhor. Gostaria de convidar você, feche os seus olhos. Pai, nós entregamos esse momento de gratidão, de louvor na Tua palavra, na Tua presença. Senhor, nós queremos orar, Senhor Deus, neste momento, Senhor, pelos donos, Senhor Deus, pelos comerciantes que estão nessa galeria. Pai, que haja bênção financeira, que haja bênção, Senhor, espiritual. Senhor, por aqueles que moram, Senhor, nos apartamentos. Senhor, aqueles que frequentam, ó Pai, essa quadra aqui na frente, esse lugar aqui tão cheio de pessoas, de crianças. Pai, em nome de Jesus, Pai, livra do tempo mau. Quantas crianças que, infelizmente, ó Pai, têm perdido a vida, mas que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, nós queremos te pedir vida e vida em abundância para cada um desses, ó Pai. Senhor, também colocamos diante de Ti o nosso irmão, que vai trazer a palavra nessa noite, que a Tua misericórdia, Senhor Deus, o use segundo a sua vontade. Ó Pai, que venha essa palavra em nome de Jesus. O nosso pregador não tinha prestado atenção, mas aqui nós temos os auxiliares. Nós temos chamado os irmãos para estarem pregando, né? Já tivemos aqui, a Bárbara já está conosco há algum tempo, já tivemos a Gráucia. O nosso irmão vai trazer também a palavra agora, e daqui uns dias Lucas. Então, que o Senhor venha usar segundo a vontade dele. Amém? Meus queridos, graça e paz. Nós louvamos ao Senhor por estarmos reunidos aqui mais uma vez. Sumidos, né? Mas nós temos alegria em vir. Deus sabe dos nossos corações. Sempre que possível, nós estamos assistindo os cultos, por exemplo, no trabalho, numa folguinha que tem, eu sempre entro online para assistir, porque dá saudade mesmo. A comunhão, ela traz bênção e é bom para todos nós. Mas os irmãos estejam orando por nós, porque o trabalho é bênção também, e é difícil ficarmos, porque quando você deixa de vir, uma semana não vem, a outra vem, mas às vezes a gente demora muito. E esses dias foi mais difícil ainda, porque nós recebemos um pessoal que veio do Rio para a nossa casa, e eles chegaram numa sexta-feira à noite, eu não estava em casa, o esposo foi buscá-los no aeroporto, e eu cheguei no sábado de manhã, às 10 da manhã, para correr, para fazer comida, para levá-los em Brasília, para conhecer a cidade, e aí, pronto, já foi o sábado, não deu mesmo para vir. No outro, trabalhei, e agora estamos aqui. Então vamos lá, o que interessa, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, que Deus nos concede através da sua serva, líder desse trabalho, e já que fomos convocados, estamos aqui para o serviço do Rei Jesus. Eu quero trazer uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 16, a nossa irmã vai colocar ali, 1 Samuel, capítulo 16, e os versículos 17 e 18. Eu quero me basear nos minutos que nos restam para trazer essa mensagem, e a minha oração é que eu seja, pela graça de Deus, boca de Deus nesta noite. Nós somos chamados, enviados, convocados para o serviço do Mestre, então a Ele a glória e o louvor. 1 Samuel, capítulo 16, e os versículos 17 e 18, que nos diz o seguinte: então, aqui desse lado, para os irmãos verem melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra,
sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Eu quero trazer um tema para esta palavra, que é as 7 virtudes de um homem de Deus. Se os irmãos perceberem, essas 7 virtudes estão aí. E disse: eis que tenho visto o filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavra, é de gentil presença, e o Senhor é com ele. São 7 virtudes, e é claro que Davi não tinha apenas 7. Mas é destacável neste texto essas 7 virtudes do servo de Deus. Trazendo para o contexto da história, eis que o Senhor levanta um homem como o primeiro rei de Israel. E este homem depois ele é rejeitado pelo Senhor, e como os irmãos conhecem a história, depois Davi vem a assumir o trono. Mas Saul era, dentro deste contexto ainda, o rei de Israel. E a Bíblia diz que Saul, estava sendo atormentado pelo um espírito mau da parte de Deus. Irmãos, é preciso entender a Bíblia às vezes. Porque se você não entender o que a Bíblia está, no que está escrito na Bíblia, você fica perguntando: um espírito maligno, mau da parte de Deus? E Deus tem espírito mau? E Deus tem espírito maligno? Mas vamos nos lembrar de uma coisa. A Bíblia diz que ele é soberano. Soberania é poder absoluto sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre o inferno, sobre tudo e sobre todos. Quando a Bíblia registra lá, pastora, e a senhora sabe muito bem, da história de Jó, que o Senhor permitiu que Satanás fosse até Jó. Mas que Deus é esse? Não é a pergunta que de repente alguns poderão fazer? Então, um espírito mau da parte de Deus, ou seja, com permissão de Deus, passou a atormentar Saul. E tudo nessa vida tem um propósito. Tem coisas, pastora e irmãos queridos que nos ouvem aqui na internet, que Deus poderia usar qualquer outra pessoa, mas Ele levantou você. Ele levantou você. Mas a obra será ou deixará de ser feita se eu não me levantar para fazer, já que Ele me escolheu? Não. Não, porque Ele é o Senhor que usa até um corvo, usou até uma jumenta. Por que Ele não vai usar qualquer outro que Ele quiser para o louvor da sua glória? Mas em especificamente momentos, Deus levanta alguém e Ele diz assim: eu te levantei para este serviço. E entrando aqui na história, nós vamos ver que Deus levantou Davi. Não foi Pedro, não foi José, não foi Joaquina, não foi Maria, foi Davi. Antes de prosseguir, eu gostaria de dizer uma coisa para mim mesmo. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes nós estamos correndo do serviço que Ele nos chamou para fazer. E é claro que se eu não fizer, repito, Deus vai fazer com que o seu trabalho seja feito. Mas Ele confia a alguém especificamente. E nessa história, está lá um homem atormentado por um espírito mau, que eu fico pensando como seria aquela situação, e você já deve imaginar. A palavra tormenta é algo terrível, até na expressão. E um dos moços, dos servos de Saul, chegou e disse assim: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, ou seja, lá de Belém,
que se o Senhor chamar ele, o espírito que está te atormentando vai se afugentar, ou então vai trazer alívio. E ele traz o relato do dito cujo. Ele é filho de Jessé, e já é uma grande coisa. Por quê? Porque Jessé, diante da história, sempre foi um homem de uma moral, de uma vida digna diante do Senhor. Lá de Belém, ele sabe tocar. Ele é de gentil presença. Ele é, vamos ver de novo. Sabe tocar, é valente, é animoso, é de gentil presença, é homem de guerra, ele é sisudo em palavras, ele é de gentil presença. E o último aqui, e o Senhor é com ele. Mas o que é, e eu me repito sobre o tema, 7 virtudes de um homem de Deus. O que é uma virtude? É aquilo de excelência, que vai além do que outros poderão fazer. E permita-me, irmã Gláucia, e eu sei que os demais aqui, Gláucia é outra, né? Porque às vezes eu confundo com a branquinha aqui. Gláucia é a que está lá. Todos nós temos uma virtude específica. Se a Gláucia me convidar para sentar no lugar dela, pode ser que eu até faça alguma coisa lá. Mas eu jamais farei com a excelência que a Gláucia faz. E quando a gente fala de determinados irmãos que faz alguma coisa na obra, não é questão de puxamento de saco. É justamente pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Se Deus chamou você para a diaconia, para ficar na porta do templo, recepcionando alguém e cumprimentando, Deus chamou e amém, pronto, é o teu serviço. Não é menos do que o serviço do outro que prega, que canta, que adora, não. Mas existem pessoas que fazem algo com excelência, isso é uma virtude. Sabe aquele funcionário que está na mesma ocupação que você na empresa? Ele ganha o mesmo salário, porque ele está na mesma ocupação, ele é do mesmo cargo, ele faz parte da mesma diretriz da empresa, mas ele não faz igual a você. Ele não se destaca igual a você. E aí, nós vamos ver que, e eu vou ver alguns pontos aqui para a gente entender melhor. Ele sabe tocar, mas é todo mundo que sabe tocar? Não. Todo mundo quer saber. Irmãos, eu conheço pessoas que têm dinheiro o suficiente para ir para uma aula de música, para pagar, por mais caro que seja, para aprender um instrumento, e não conseguiu. E aí você vê uma outra pessoa que vê um violão pendurado, como eu, por exemplo, que não toco, eu não diria que toco com excelência, mas Deus me deu o privilégio de tocar um instrumento. E eu não fui em uma aula, simplesmente o vizinho tinha um violão pendurado lá na parede, eu não tinha, fui lá e pedi para ele: o senhor me empresta um pouquinho esse violão? Eu vou emprestar, mas tenha cuidado. Esse violão foi do meu pai e ele não pode ser arranhado, não pode ser derrubado. Então, vou te emprestar porque você é um rapaz bom. Foi a partir dali que eu passei a tocar alguma coisita. E, de repente, alguém tem o dinheiro para ir para a aula de música, para os melhores professores, e eu já vi pessoas assim, não dá. Assim, eles descobrem, não é a minha praia, eu não consigo. Mas aí essa pessoa que vai lá e não consegue tocar o instrumento, ela já se posiciona em uma outra coisa e ela consegue fazer com excelência, de uma forma gloriosa. E nós estamos vendo aqui um personagem chamado Davi, que era um virtuoso
virtuoso. Aí você tem uma perguntinha aqui que não quer calar. Cuidar de ovelhas é uma virtude? Sim ou não? Sim. Se você pegar alguém de qualquer jeito para ir ao campo para pastorear animais, principalmente ovelhas, essa pessoa não souber do manejo, você só vai quebrar a cara. Desculpa a expressão. Um vaqueiro de excelência, por exemplo, ele chega numa fazenda que tem milhares de animais, de gado, de bois, de vaca. Ele se aproxima do rebanho, começa a falar do jeito dele e dá aquele grito. Oh! Aquela coisa. Os animais começam a ficar atentos e começam a fazer fileira um atrás do outro e vêm todos até onde está o vaqueiro. Aqui está a informação de um homem, filho de Jessé, lá de Belém, que se o Senhor chamar ele sabe tocar. E eu quero que os irmãos percebam aqui que esse tocar aqui que o rapaz está dizendo para o rei Saul, ele não está dizendo que ele sabe bater e bagunçar o violão ou a harpa, não. Ele sabe tocar. E o saber tocar aqui, quando a Bíblia está registrando, eu tenho plena certeza, pastora, que o rapaz está falando de alguém que não apenas sabia tocar, mas de alguém que tinha nas mãos, nos dedos, a gloriosa unção de Deus para fazer acontecer. Não vai funcionar, pastora Vera, fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não vai. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é da zona rural, se é da capital. Não importa. Se Deus levantou alguém para fazer algo com excelência, o seu nome será glorificado. Mas é preciso ter a virtude do céu. Sabe tocar. Segundo, ele é valente. Aí nós lembramos do episódio lá. Está lá apacentando as ovelhas do pai. E aparece um urso. E ele mata. Aparece um leão. Ele pega na barba do leão e mata também um urso e um leão. Só crê nisso quem serve a Deus. Porque tem gente por aí que muitas vezes até dentro da igreja, pastora, diz, isso é uma conversinha fiada. Isso que nada. Eu creio. Eu creio. Porque quem serve ao Senhor salta muralhas, vence inimigo, atravessa momentos difíceis na vida, mas prossegue vitorioso sem temor. Ele é valente. E essa valentia aqui que o rapaz está descrevendo para o rei Saul, não é valentia carnal, não. Não é aquela valentia que diz assim, não levo desaforo para casa, eu xingo, eu falo e esbravejo, faço o que eu quiser. Não é isso que a Bíblia, não é dessa situação que está se referindo, não. Valentia no Espírito. O homem, a mulher de Deus, uma mãe, inclusive a mãe é considerada, é todo dia de vocês, mas amanhã, uma mãe, por exemplo, que ora, que busca, que serve, que adora, que não desanima, que não deixa o inimigo passar por cima. É uma mãe valente. Se você fosse destacar aqui quantas lutas você já enfrentou e já venceu, não daria para a noite. Se você fosse relatar os problemas que você, como mulher de Deus, mãe, enfrentou no dia a dia, nos problemas, diante dos anos passados e dos momentos passados e até hoje enfrenta, não daria para você ficar aqui a noite toda, você falaria, mas o Senhor, por sua graça, tem dado vitória. E para o reino de Deus é preciso que se levante homens e mulheres valentes.
Bíblia diz que o reino das trevas, os homens, os ímpios, eles são mais prudentes que os filhos da luz. E muitas vezes nós estamos aquém da situação, porque estamos vendo alguém que não serve, que não lê a Bíblia, que não frequenta a igreja, que não tem o nome de cristão, mas está sempre se superando muito mais do que nós que estamos. É preciso rever valores. E quando muitas vezes nós perdemos uma guerra, não é porque Deus não está conosco, não é porque Deus não está ouvindo as nossas orações, não é porque nós não somos filhos de Deus. É necessário que muitas vezes Ele permita algumas situações na vida para que aprendamos que a vida não é só feita de mar de rosas. Então ele era valente, esse é o relato. E a Bíblia diz que o rapaz também descreveu, dizendo assim, ele é também animoso. Ele é um homem animoso ou disposto. Já viu aquele homem, aquele crente, aquela mulher de Deus? O vento está soprando, mas você está de pé. O diabo está se levantando, mas você está de pé. As afrontas aparecem, mas você não para de orar. Enfrenta inimigos de dentro de casa. Eu não estou falando de inimigos de fora. São inimigos que estão no seio da família e que muitas vezes lutam de unhas e dentes para ver a sua queda. Mas você está de pé, adorando ao Senhor. Esse é o relato do moço para o rei Saul. E eu pergunto a mim mesmo nesta noite. Qual é o relato que dizem de mim, hein? É para pensarmos seriamente sobre isso. O que as pessoas dizem de nós? Lá na escola, lá no trabalho. Eu sei que tem pessoas que muitas vezes elas nos acusam. Mas qual é o nosso testemunho como igreja de Jesus Cristo? Eu conversava com meu esposo sobre uma pessoa que tem no trabalho dele, por exemplo, que andou apontando a ele pelo fato de quem ele é. Mas o cara é comprometido, tem uma mulher, mas está sempre cobiçando a mulher do outro. Ou seja, são pessoas que não olham para si próprio. Ou seja, eu preciso mudar. Eu consigo ver os teus erros constantemente, mas os meus não, eu não tenho erro. Independente das circunstâncias, nós continuamos crendo num Deus que é o mesmo Deus de Davi, irmãos. O contexto só é outro, pastora. Porque foi há milhares e milhares de anos atrás. Mas o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, ainda faz milagres e maravilhas acontecer, através daqueles que se posicionam e se colocam, dizendo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Será que não vai aparecer algum Saul para você ir até a casa dele? Eu estou falando agora espiritualmente falando. Poderia não ser ir para tocar, mas para trazer uma palavra de ânimo, para segurar na mão dele e dizer assim, nós estamos aqui, nós vamos vencer. Você pode ser convocado a qualquer momento para ir, porque alguém vê em você algo glorioso. Não porque eu mereça, não porque você mereça, mas porque Ele está em nós. Uma outra virtude, ele era homem de guerra. Mas por que homem de guerra? Porque já tinha vencido tantas batalhas. Tantas batalhas. As guerras, nós podemos trazer para os nossos dias, que não significa basicamente uma guerra, literalmente falando. Servir a Deus, irmãos, já é uma guerra. Professar o nome de Jesus Cristo nos dizem que nós estamos vivendo, pastora Vera, já é uma guerra.
Porque as pessoas não entendem e elas acham que nós estamos dando murro em ponta de faca e que nada tem a ver com, que nada, a vida é feita de hoje dá, amanhã não dá, mas não tem problema. Ser homem de guerra é enfrentar todas as lutas que possivelmente hão de vir, olhando para o céu, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. É ver Deus agindo com poder e graça, suprindo as necessidades, abrindo portas, usando quem quer que seja. Muitas vezes, o irmão que está do teu lado, ele não vê, ele não se sensibiliza com a tua dor, e Deus usa até o ímpio que está lá fora, que nunca te viu, mas ele usa porque ele faz como ele quer. Qual a sua virtude, hein? E eu sei que você tem. Ninguém é inútil 100%, irmãos. Ninguém é incapaz de fazer algo, mas qual é o teu lugar no reino? O que é que se a pastora Márcia me convocar para fazer o serviço, eu provavelmente estarei disposto para fazer, mas qual é especificamente aquilo que eu faço com virtude do céu? Aleluia! Eu comento sempre com meu esposo, que eu acho legal. Nós estamos num número reduzido, mas é uma igreja recheada. Um canta, e tocador aqui tem para bater de pau, como dizia minha avó. Um prega, um fala, glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque o mesmo Deus de Davi que o capacitou para ser um homem virtuoso, é o mesmo Deus desta igreja que nos levanta com graça e poder nesses últimos dias para sermos vitoriosos por Cristo Jesus. E há uma outra virtude, ele era sisudo em palavras. Se você for para o dicionário, a expressão sisudo, ele era sério nas suas palavras. Seriedade era uma das marcas que norteava Davi. Irmãos, isto precisa acontecer conosco. Não tem coisa pior de que uma pessoa se denominar cristão, servo de Deus, e ele não ser sério, não ter sinceridade. A Bíblia diz que a palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. E uma das qualidades que Davi tinha era ser sério. Seriedade era uma das marcas que norteava o servo de Deus. Ele era também de gentil presença. Mas, pegando a história do Davi, ô pastora, ele era meio ruivinho, não era? Ele não tinha uma boa estatura, irmãos. Se você pegar a história de quando Samuel foi para a casa de Jessé, para ungir um da casa como rei, que veio Eliabe, que veio outros que tinham uma boa estatura, e olhando a história, os irmãos de Davi eram bem mais formosos que ele. Mas por que a Bíblia está dizendo que ele era de gentil presença? Não está se referindo aqui à beleza física. Está se referindo que ele era agradável. Aonde ele chegava, a doce presença de Deus norteava o lugar. E assim sucedeu. Manda chamar. Por último, e mais, rei, o Senhor é com ele. Tem algum valor, irmãos? Ser homem de guerra, ser sisudo em palavra, de gentil presença, tocador. Mas o Senhor não é com a pessoa, e aí? Tudo que fizermos, seja para a glória do Senhor. Os dedos que dedilham, que tocam num instrumento, nós precisamos fazer isso, irmãos. Porque se Deus não permitir,
teu dedo nem vai ter movimento. Se Deus não permitir, irmã Glaucia não vai nem enxergar o que está na tela. Se Deus não permitir, eu não abro nem a boca, como eu estou aqui, nenhum de vocês. Mas quando a presença gloriosa de Deus está na vida de alguém, nós saltamos muralhas, nós vencemos inimigos, nós triunfamos, nós veremos portas se abrirem, e nós veremos a ação gloriosa do Espírito de Deus na vida daqueles que creem no seu poder e na sua graça. E o que mais me alegra é saber que o nosso Deus, o Deus de Davi, é também o nosso Deus. Aí, repetindo, é possível ser sisudo em palavra, de gentil presença, é possível saber tocar, é possível ser valente, é possível ser animoso e disposto, é possível ser homem de guerra? É. Mas tudo isso só é possível quando Deus está no negócio. E, para terminarmos, o menino veio, né? Saúde, então manda buscar. Manda chamar esse menino aí que vocês estão, que esta conversa aí, eu que estou dizendo aqui nas minhas palavras. Mas quem sabe ele pensou, é tanto calendário que vocês estão dizendo que esse menino é? E aqui no mínimo são 7 virtudes, diante disso aqui, do relato do servo para o seu rei. No mínimo. Então manda chamar ele. E a Bíblia diz que Davi veio e começa a dedilhar a sua harpa. Parece que até eu estou vendo, pastora Vera. Parece que eu estou vendo a doce e gloriosa unção de Deus descendo naquele ambiente quando os seus dedos dedilham a harpa e a presença do Senhor começa a inundar o lugar, quando aquele que estava atormentado por um espírito maligno Sabe o que é isso? Exatamente, irmãos. Alívio em todos os termos falando. Você está preocupado, você está chateado, você está sentindo dor, você está incomodado, incomodada, e de repente vem um alívio. Ou seja, o sono não vem. E aí, de repente o sono chega, você dorme. Oh, que alívio. A minha oração é que o Deus de Davi, que é também o nosso Deus, através do seu Santo Espírito, traga alívio nesta noite, nesse lugar. Você pode estar vivendo momentos difíceis que você, de repente, nem contou para ninguém. Mas o Senhor trará alívio ao teu coração nesta noite para glorificar o seu santo nome. E lembre-se que todos nós temos virtudes. E que se não é de uma forma, é de outra. Mas independente que seja tocar, que seja fazer, cantar, pregar, fazer uma outra coisa, que tudo isso seja feito para o louvor da glória daquele que é Senhor da igreja. E pagou o preço mais alto na cruz do Calvário. É preciso, irmãos, é preciso. 2 Samuel, para terminar, irmãos, capítulo 5, versículo 10. Se não der, minha irmã, não tem problema. 10. Nós vamos ler para finalizarmos, porque sabemos que tem a ceia do Senhor. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Está aí o segredo. Está aí o segredo de cantar, de louvar, de tocar, de adorar, de sentar no banco, que muitas vezes alguém senta no banco da igreja, mas não canta, mas não prega, mas não toca, mas aí você diz assim, mas não faz nada. E aí ele tem a excelência, a virtude de ser um intercessor, uma intercessora, que enquanto alguém está cantando, alguém está pregando, está sentado ou sentada dizendo, Deus, toma a boca do teu servo que está cantando, que está pregando, que está tocando, e Deus toma os dedos da minha irmã querida que
toca para o louvor da sua glória e o nome dele é glorificado. Ele é o Senhor da igreja. Então, irmãos, eu só vou saber tocar, eu só vou ser valente, eu só vou ser animoso, eu só vou ser homem de guerra, eu só vou ser sério nas minhas palavras, eu só vou ter gentil presença, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver conosco, e Ele está. Ele está. A palavra de Deus ela é gloriosa. O Salmo 51 e o versículo 10, nós conhecemos isso. Aí você pode reportar mas Davi fez tanta coisa, né? Porque assim, às vezes a gente fica acusando, igual a gente faz assim. Ah, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E o Salmo 51, a partir do versículo 10, ele se dobra diante do seu Deus, dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Você sabe o que é isso, irmãos? Não me lances fora da tua presença. Isso é uma súplica. Não me lances fora da tua presença. E nem retires de mim teu Santo Espírito. Davi reconhecia veementemente que sem a presença do Espírito Santo, ele não ia a lugar nenhum. E me sustém com o espírito voluntário. O que é voluntariedade, irmãos? É disposição para dizer assim: eis-me aqui. O Davi poderia dizer assim: eu não vou lá não. Não tenho tempo a perder. O menino poderia buscá-lo e ele dizer assim: eu não vou, eu não quero ir. Igual a gente faz na maioria das vezes. Não quero. Eu não quero ir para o culto, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais tocar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, eu não quero, pronto. Como se a sua vida fosse, dirigida por você mesmo. Esse é o momento de nos colocarmos como Davi, à disposição do Deus Todo-Poderoso, dizendo assim: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou, estou aqui. O Senhor me confiou, eis-me aqui. Humanamente falando, eu não tenho palavras para dizer diante de uma mensagem, ou nem sei cantar. Mas eu creio na unção gloriosa do teu Espírito. Então o rapazinho, que começa com virtude lá, pastoreando ovelhas, porque os bonitão estavam em casa. Mas o ruivozinho estava lá no campo. E os irmãos percebem que uma das virtudes é quando Samuel passa um filho, passa outro de Jessé, diz assim: acabaram os teus filhos? Não, tem o caçula. Tem o que está lá no campo. Manda buscar agora. Porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Os irmãos percebem que coisa gloriosa? Era merecimento próprio de Davi? Não, é porque ele era um ungido do Senhor para fazer a obra e o serviço pelo qual o Senhor confiou. Nós não fazemos porque somos alguma coisa, nós fazemos porque Ele pode, Ele tem, e Ele nos dá a palavra do céu para fazermos. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue usando cada crente neste lugar. Cada servo, cada homem, cada mulher, e você que nos ouve nesta noite, pode estar sendo convocado para uma peleja e lutar na obra do Senhor enquanto há tempo. Que as virtudes que Ele nos colocou sejam usadas para o louvor da sua glória. Pastora. Aleluia, oh glórias. Irmão.